Se a vanguarda de hoje é sempre a retaguarda de amanhã, o que será amanhã da retaguarda de hoje? Cada louco é um exército. Afastado dos baianos, Torquato Neto se especializou na guerrilha cultural. A coluna Geleia Geral, na última hora do Rio de Janeiro, se transformou numa trincheira de resistência. A Geleia Geral era o diário da corte das Dunas da Gal, o veículo oficial da contracultura. Eu me lembro que aquela praia, aquele pedaço ali que virou Dunas do Barato e Dunas da Gal, era uma parte da praia de Ipanema onde ninguém ia porque tinha uma obra, uma construção, não é? Ali na frente, tinha muito barulho. Então eu e Macalé resolvemos ir ali justamente porque ali era um lugar vazio, onde a gente podia estar mais tranquilamente na praia. E de repente virou moda aquele lugar ali. Uma palavra para definir o poeta Torquato Neto seria o extraordinário. A morada do poeta Torquato Neto é o extraordinário. Eu morava aqui na época em Copacabana, aí eu descia para tomar um cafezinho e devorava a coluna dele, porque ele é tão rigoroso, você pode notar na coluna dele que não é um jorro assim natural, era tudo meio montagem, uma coisa construtivista mesmo, né? You know, life can be long, but you've got to be so strong, and the world is so tough. Torquato Neto só acreditava no artista fora da lei, no marginal que escandalizava a Hebe ou no maluco que horrorizava a classe média. O Anjo Torto acreditava que a loucura era essencial à criação e que o Brasil deve tudo aos seus melhores loucos. Nasci um anjo torto, um anjo louco, um anjo muito solto, veio ler a minha mão. Eu não era um anjo bafoco, era um anjo muito solto, louco, doido, torto, com asas de avião. Desde que o anjo me disse, apertando a minha mão, entre um sorriso de dentes, lábios, o coro dos contentes, lábios, desafinada. O coro dos contentes, let's play that, let's play that, let's play that, let's play that. O cinema é fogo. Torquato Neto abriu fogo pesado contra o cinema novo que agonizava nos cargos e verbas oficiais. A contracultura integrava todas as artes. Defendia todas as manifestações alternativas, como o cinema experimental, onde era proibido proibir. Era a época dos filmes Udi-Grude, do movimento Super 8 e da cultura marginal, onde todos esperavam que Guaraná fosse virar Coca-Cola. You must remember this. A kiss is still a kiss. Meu nome é Divina Dama. Um dia vocês saberão a minha história. Mas eu amei Greta Garbo. O Torquato, ele motivou algumas sementes que podem dar uma grande autocrítica, e mais do que isso, um conhecimento nessa jornada. É um jornal de amenidades, com uma coluna jornalística que ele defendeu os nossos filmes, e no caso, era uma novidade, um poeta, um músico, preocupado com o cinema brasileiro. Oh, que dia tão feliz. Trararararara.
Fascinado por vampiros, Torquato Neto viveu este personagem em Nosferatu, no Brasil, primeiro filme nacional sobre o vampirismo. Do céu azul sobre o verde mar, novo sol veio brilhar. Nossa alegria não há de ter mais fim. Vamos viver então cantando sempre assim. Ah, que dia tão feliz. O amor voltou, toda a gente diz, ó que... Os anos 70 eram ótimos. Pô, como era bom. Como a gente era inocente. Era super legal. Quer dizer, tinha essa coisa de se assumir um comportamento contracultural, porque era o que sobrava para quem não tinha sido eliminado pela ditadura, né? Então era uma outra forma de rebelião. Quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Eu, pessoalmente, acredito em vampiros. Um beijo frio, os dentes quentes, um gosto de mel. Daqui a pouco, você vai saber por que os poetas se suicidam. Fui internado ontem, na cabine 103, do hospício do engenho de dentro. Só comigo tinham 10, estou doente do peito. Estou doente do coração, a minha cama já virou leito, disseram que eu perdi a razão. Grandes poetas da humanidade. Depois do exílio em Londres, Torquato Neto sentia-se abandonado pelos antigos companheiros baianos, o que tornava a cidade grande ainda mais sufocante. A morte trágica em 1972 fez do poeta um mito da cultura brasileira. A obra do poeta Torquato Neto continua viva na música brasileira. Escrita em 1971, a música Go Back é, mais de 20 anos depois, um dos grandes sucessos do grupo Titãs. Meu coração não contenta, você me ama, mas de repente a madrugada mudou e certamente aquele trem já passou, se passou, passou. Daqui pra melhor foi. Só quero saber do que pode dar certo. Não tenho tempo a perder. Aqui é o fim do mundo. 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 Torquato viveu tranquilamente todas as horas do seu fim. Visitou o Piauí, cortou o cabelo e no seu bilhete de despedida pediu que não acordassem o filho Tiago. Quando eu recebi a notícia, eu repetia, eu teria dito assim, oh meu Deus, será que a pessoa marcou aquilo para fazer e não havia quem o tirasse daquilo? Porque Augusto de Campos, poucos dias antes, me contaram que ele estava muito bem, que ele tinha feito um filme lindo, o negócio do vampiro, e que era um filme maravilhoso, que tinha trabalhado com o Ivan, e que estava muito bem, que ele tinha feito coisas extraordinárias e tal. Então estávamos até felizes, com expectativas felizes em relação a ele, quando veio a notícia. A princípio não notei que ele parecia só doçura e alegre, mas ele tinha uma tendência para depressão. Mas eu não acho que necessariamente deveria terminar assim. Eu acho que também são os caminhos das coisas, o jeito que o mundo foi, o ritmo das coisas e o modo como ele, afinal, reagiu pessoalmente às configurações das situações, né? E todos nós tínhamos muitas dificuldades de conviver com aquela dificuldade dele, que reportava sempre
há um sentimento de renitência infantil da parte dele, aquilo tudo. A gente tinha uma tendência em ralhar com ele, brigar com ele por causa dessas coisas, reclamar dele por causa dessas coisas. Isso foi um dos primeiros elementos, assim, de dificuldade. Talvez ele tenha cometido um erro de levar a sério demais aquele momento e tentar compreender e até, de alguma forma, salvar toda aquela movimentação através de um prisma e de uma visão bastante humana que ele tinha daquele momento, e por isso ele não segurou a barra e, ao contrário dos outros, ele talvez tenha sido o mais coerente. Já que os outros abandonaram a luta, ele preferiu abandonar a vida. Torquato planejou tudo em sua vida. Como num filme, dirigiu a sua própria morte, escolhendo a data de seu aniversário, quando completou 28 anos. 7 vezes 4, sob o signo do Escorpião. Por volta das 4 da madrugada, quando todos dormiam, transformou o banheiro de seu apartamento em uma verdadeira câmara de gás, entrando para a pequena confraria dos poetas suicidas. Os poetas são como os loucos e as crianças, produzem a melhor arte, são exatamente essas pessoas, porque tem o inconsciente coletivo, não tem as censuras que normalmente nós podemos ter, sofremos as injunções e temos que ter um controle sobre a realidade. O poeta não, o poeta vai direto e tem uma relação quase promíscua com as palavras. Quanto mais próximo você está da palavra, mais você se mata. Então, os escritores, em geral, se matam mais do que os pintores. E os pintores se matam mais do que os músicos. É raro você ver músico suicida, mas existe, né? O Torquato era um pouco de todos eles, então tentou 3 vezes a morte e conseguiu no fim. Não sei se foi o escritor, se foi o músico, se foi o visualista que morreu nessa ocasião. Nascido sob o signo dos que não temem a morte, Torquato tinha verdadeira fixação pelo suicídio. Sua obra é impregnada de avisos e sinais de que um dia ele iria para não mais voltar. Alô, idiotas! Todo dia, mais dia, menos dia é dia de... Vou pra não voltar. E onde quer que eu vá, sei que vou sozinho. Tão sozinho, amor, nem é bom pensar que eu não volto mais desse meu caminho. Um poeta desfolha a bandeira e a manhã tropical se inicia, resplandente cada girassol com alegria, na geleia geral brasileira que o Jornal do Brasil anuncia. É pumba, iê, iê, foi, ano que vem, mês que foi. É pumba, iê, 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 é a mesma dança, meu boi. É pumba, iê, iê, foi, ano que vem, mês que foi. É pumba, iê, 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 é a mesma dança, meu boi. A alegria é a prova dos 9, a tristeza é teu porto seguro. Minha terra onde o sol é mais lindo. Daqui a pouco, você vai começar a ver tudo aquilo que a censura escondeu.